Oi pessoal, eu sou Beatriz, sou mãe de 2 bebês abaixo de 2 anos e hoje eu quero falar sobre uma pergunta que eu recebi, que é como é que eu faço para poder aproveitar e poder curtir os meus 2 filhos sem deixar de viver a etapa de alguém, né? Então eu tenho um bebê de 2 meses e 15 dias. E eu tenho um bebê que fez agora recente 1 ano e 11 meses. E cada um tá numa fase muito diferente da vida, claro, e cada um demanda uma atenção diferente. Então, sobre o meu bebê de 2 meses, ele ainda demanda uma atenção do mamar, do contato físico, do trocar a fralda, da troca de afeto ali no cuidado do dia a dia. E isso é algo que eu preciso fazer, né? Porque faz parte dos cuidados básicos. E eu procuro sempre trazer, quando eu tenho esse momento com ele, músicas que eu cantava quando ele estava na barriga, palavras de afirmação sobre quem ele é, sobre o caráter, sobre a personalidade, né? Sobre características que eu desejo que ele desenvolva. E principalmente afirmar muito sobre ele, que ele foi desejado, ele é amado, ele foi esperado pela nossa família. Quando eu descobri que eu estava grávida dele, o meu primeiro filho tinha 1 ano e 1 mês e de fato assim não foi uma gravidez planejada, não foi uma gravidez evitada, porém não foi uma gravidez planejada, e eu conto um pouquinho disso em outros vídeos. E a princípio foi um choque, porém foi muito bem recebida por nós. Foi muito desejado por nós desde o início e ele é, um presente de Jesus. A nossa família, ela é muito mais feliz desde que ele chegou. Porém, foi uma gestação muito diferente, né? Eu já tinha um filho pequeno, demandava bastante atenção. Então eu senti muita diferença da gestação do meu primeiro filho, que está agora com 1 ano e 11 meses. E esse sim que eu acho que é o ponto X da questão. Porque o meu primeiro filho, ele tá na fase onde ele já interage, ele tá desenvolvendo uma comunicação, ele tá desenvolvendo habilidades, ele tem demonstrado já traços de caráter, de personalidade. E a gente precisa tá sempre atento a isso. Ele precisa da nossa ajuda para poder, né, se tornar o homem que eu desejo que ele se torne. Ele precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa atenção para que ele possa desenvolver algumas habilidades, para que ele possa desenvolver algumas características que eu espero que ele tenha. E aí é que tá o X da questão, porque eu preciso dar uma atenção de maior qualidade para ele. Não que o meu segundo filho não precise, mas o meu segundo filho, ele ainda consegue se sentir amado e cuidado, eu exercendo ali os cuidados básicos, eu gerando afeto na hora da amamentação, trazendo algumas palavras de carinho na hora do banho, enfim. Agora, o meu filho mais velho, ele precisa que eu sente com ele no chão, que eu pare para brincar, que eu instrua ele naquilo que ele deve fazer e naquilo que não deve fazer, que eu mostre o caminho, né? E não só eu, meu marido também, mas aqui compartilhando a minha experiência. Então, o que eu tenho feito? Não quero dizer que é o certo, mas é a minha experiência, e o que eu tenho feito tem sido a minha escolha, que tem, do meu ponto de vista, dado certo. Quando eu tô com... Eu chamo eles de 01 e 02, carinhosamente, né? Quando eu tô com 02, por exemplo, dando mamar, ou tendo que ter um cuidado específico, eu, quando possível, incluo o 01 naquela atividade. Ajuda a mamãe, pega a fralda, pega o lenço, leva a fralda, dá carinho pro mano, dá um beijo no mano, enfim. Quando eu preciso dar mamar, os momentos que eu vejo que é onde gera maior dificuldade pro 01 entender, por exemplo, quando ele tá com sono. Ele quer a minha atenção, às vezes ele quer o meu colo, ou às vezes ele quer só ficar perto de mim. E aí ele demanda de mim, né? Tá querendo a minha troca. E eu tô dando mamar pro 02.
nesses momentos, às vezes, é difícil pra ele lidar. E eu preciso entender que ele é só um bebê. E aí entra a minha saúde mental, o meu controle, mas não é sobre isso que a gente tá falando. Então, nesses momentos de amamentação, por exemplo, eu tento mostrar pra ele o limite. Por mais difícil que seja, e às vezes até me dói, sabe? Mas eu tento dizer pra ele, assim, de forma firme, que naquele momento não dá pra ele ficar em cima. Porque na tentativa de buscar minha atenção, às vezes ele machuca o irmão. Ele não tem noção da força dele, ele não tem noção que se ele apoia na barriga machuca, enfim. Então eu preciso, às vezes, ser mais incisiva com ele para que ele entenda aquele limite. É difícil, às vezes dá dó, mas ele precisa de mim para entender isso, né? Faz parte do papel de mãe ensinar e, enfim, levar essa instrução. Quando daí o 02 mamou, tá de boa, tá tranquilo, fica de boa no berço, numa cadeirinha, enfim, ou até mesmo dorme durante o dia, eu procuro, né, principalmente agora nesse período que eu não tô trabalhando fora, tô ficando em casa com eles, eu procuro dar muita atenção pro 01, no sentido de brincar muito com ele. Ele gosta de brincar de pega-pega, ele gosta de brincar de amassar, a gente sempre brincou com ele de amassar ele, de dar beijo, Agora ele tá na fase de repetir as palavras, né? Então, fala o nome das frutas, fala o nome das cores, fala os números, senta no chão, tenta construir, para que ele se sinta, assim, muito importante, para que ele entenda que ele não perdeu o lugar dele, de forma nenhuma, porque agora tem um irmão, e também para que ele entenda que existe o tempo dos dois. Então, por isso até que eu falei de ser incisiva com ele quando eu tô dando mamar, por exemplo, pro 02. Uma coisa que eu fiz no começo, não foi uma prática que eu tive no começo, assim que eu ganhei meu segundo filho, até porque a gente ficou tendo ajuda direto por um mês, né? Nós moramos longe da família, mas nós tivemos uma rede de apoio que ficou dentro da nossa casa, que foi minha mãe e minha sogra, por um mês. Então, no início eu não precisei fazer isso, porque sempre tinha alguém pra suprir essa demanda da atenção, mas agora, né, estamos só eu, meu marido e eles, o dia todo em casa, meu marido trabalhando em home office, e eu tendo que lidar com as demandas. Então eu precisei começar a fazer isso, a ser mais firme, mudar o meu tom de voz, explicar e colocar esse limite de uma forma bem pontual para ele quando eu tô com o meu segundo filho dando mamar ou trocando, enfim, para que ele entenda isso, que os dois eles são importantes da mesma forma para nós, mas os dois também têm as suas particularidades. E eu lembrei de uma coisa. Eu tô tentando construir, porque tudo é muito novo, né? Então, com menos de 2 anos, nós nos tornamos pais de 2. Então, tudo é muita novidade pra nós. Mas eu tô tentando construir essa relação com o meu segundo filho também. Embora ele seja um bebê de 2 meses, existe um período do dia que o meu primeiro filho geralmente tá dormindo ainda. E aí eu consigo dar uma atenção, assim, específica pro meu segundo filho. Então agora, o 02, né, ele tá nessa fase de desenvolver as habilidades do rolar, do interagir, do sorriso social. E aí eu tô procurando usar esse tempo que o meu primeiro filho tá dormindo pra poder também ficar específico pra ele. Pra poder brincar com ele, pra conversar com ele no mamanhês ali, né, que não sei se você sabe disso, mas é uma informação de que essa linguagem que a gente usa pra falar com os bebês, ela tem um nome de mamanhês. E ela é necessária para que o bebê entenda a interação do adulto com ela. Então, não é falar errado, mas é falar naquele sotaque de bebezinho mesmo, né? E isso, de fato, é importante para que o bebê entenda que está sendo interagido com ele. E então, eu tô tentando usar esse período que o meu mais velho tá dormindo para poder interagir especificamente com o caçula. E eu acho que é isso, assim, não existe uma fórmula mágica para maternidade, não existe um certo e vários errados, existe aquilo que se adequa à nossa realidade, à nossa disposição. Uma coisa que para mim ficou muito, assim, marcado depois que eu me tornei mãe, em específico de 2, porque com um você consegue desenvolver algumas coisas e, enfim, levar até algumas escolhas mais rígido, mas com 2 você precisa, às vezes, flexibilizar para que você mantenha uma saúde mental. Então, uma coisa que para mim ficou muito clara quando eu me tornei mãe de 2 bebês é que
A maternidade, ela é de fato para alguém que decide, porque você vai ter que decidir várias vezes no dia que você é feliz, que você é satisfeita com a tua maternidade. Não porque a maternidade ela é ruim, não é por isso. É porque a nossa saúde mental, no tempo que a gente vive, ela é muito massacrada por várias coisas. Então você entra nas redes sociais, você é massacrado por informações que te fazem sentir uma péssima mãe. Só que você já vai se sentir uma péssima mãe por você mesmo, porque isso faz parte da construção do ser humano. Eu não sei, você que está me assistindo, se você viveu isso, mas eu, por exemplo, quando eu terminei a faculdade, eu sabia o que eu tinha estudado, eu passei com nota, enfim, eu terminei a faculdade, tudo certo. Quando eu entrei na sala com a minha primeira paciente, ela vai ficar marcada para sempre na minha vida. Anelisa era o nome dela. E quando eu entrei na sala com ela, eu fechei a porta, coloquei ela sentada na maca, assim, e eu olhei pra ela e falei, eu não sei o que eu vou fazer com você. E aí eu comecei a chorar. E eu comecei a orar e falar, Deus, me ajuda, porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas agora não me vem nada na cabeça. E eu lembro que a Anelisa ficou olhando pra mim assim, e através dos olhos dela, o Espírito Santo ministrou meu coração de que eu sabia o que eu precisava fazer. Eu só precisava estar segura. E que eu podia me permitir errar, porque isso ia me fazer ganhar experiência. Então, se eu vivi isso na profissão, por que não viver isso na maternidade? Né? Então, é sobre isso. Quando eu aprendi a dirigir, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu passava na rua e quando tinha carro estacionado e a outra via, carros vindo, eu ficava desesperada, porque parecia que de alguma forma eu ia bater nas laterais. Até hoje eu entender que hoje eu dirijo, eu passo por uma via que tem carro estacionado, que tem outro do lado, enfim. E isso já não me gera mais ansiedade, angústia, enfim. Porque o meu cérebro, ele já entendeu o que eu tenho que fazer. E a maternidade, ela é a mesma coisa, né? Meu primeiro filho nasceu, eu não sabia o que fazer. E aí eu tava me ajustando a algumas coisas do meu primeiro filho, e aí nasceu o meu segundo filho. E não é porque eu já sou mãe que eu vou saber fazer com o segundo, porque o meu segundo filho, ele não é filho da mesma mãe que o primeiro é, né? Enfim, agora são experiências diferentes, a maturidade é diferente, é uma época diferente da minha vida. E é sobre isso. Eu acho que entender e aceitar isso faz a maternidade se tornar leve e faz com que a gente aceite a maternidade real. Não a maternidade real que é imposta pelo tempo e pela sociedade atual, de que você precisa fazer escolhas perfeitas, e você precisa fazer isso e aquilo, se você não fizer assim, se você não fizer assado, enfim. Mas a maternidade real de que, cara, eu fiz o que deu. Eu escolhi fazer assim e pra mim tá tudo certo. Não colocando a vida dos seus filhos em risco, ok, né? Não te fazendo escrava das decisões, ok. Eu só não gosto de pensar, né? E também, assim, tô só expondo minha opinião. Mas eu só não gosto de pensar que as mulheres hoje elas se tornam escravas de decisões porque tem que ser isso, sabe? Não seja escrava das decisões. E eu acho que é isso. Eu espero que você, se você for mulher e deseja a maternidade, que você comece a trabalhar isso no teu coração. Se você já é mãe, que você aceite que as suas escolhas elas não vão ser 100% perfeitas, mas se elas não colocam a vida do seu filho em risco, mas elas te permitem ter uma saúde mental equilibrada na medida do possível, ok. Se você é pai, ajude a sua esposa, ajude a mãe dos seus filhos a sustentar decisões e a tomar decisões que são importantes na criação dos seus filhos. E diga, tá ok, eu assumo junto responsabilidade. E vamos construir uma sociedade leve. Ninguém precisa sacrificar a sua sanidade mental para agradar a todos. Acho que é isso. Um beijo e até a próxima.